Sempre fez questão de dizer que não diabolizava o recurso ao FMI. Parece-lhe que Portugal tem condições para resistir muito mais tempo. Se essa decisão deve ser tomada já ou se deve ser tomada por um novo governo legitimado pelo ato eleitoral? Sandra, boa noite a todos. Antes de mais, francamente, eu não tenho dados, nem acredito nos dados que este governo concede para dizer o que deve ser feito. De resto, já lá vamos, para que se perceba aquela que é a apreciação europeia neste momento do governo que temos e deste primeiro-ministro. Eu estazia em ler. Não é uma coisa simpática para Portugal, mas infelizmente é com isto que estamos confrontados depois de mais de 2.200 dias de governação deste engenheiro Sócrates. Um artigo num jornal de referência espanhol que só diz isto: o primeiro-ministro português parece um condutor que avança a toda a velocidade por uma autoestrada em contramão, convencido que são todos os outros automobilistas que estão enganados. E basicamente é isto que acontece. Eu até diria mais, depois de ouvir aqui o Sérgio Sousa Pinto, infelizmente naquilo que já percebemos vai ser o argumento recorrente, dito até à exaustão, até ao dia dos votos, hein? A culpa é de quem não aprovou o PEC. Eu diria que este primeiro-ministro e este governo também se parecem mais ou menos como aquele incendiário que enquanto a casa arde, está indignado com quem tirou os fósforos da mão. Mas é bom que se perceba e que ninguém tenha dúvidas que o Estado a que chegamos tem um rosto de uma governação falhada neste primeiro-ministro e num governo que foi incapaz de dar resposta. E veja bem, Sandra, depois destes 2.200, mais de 2.200 dias de governação, conseguiu enganar até ao último dia. Até ao último dia, porque agora lá vieram as instituições europeias a explicar que afinal a dívida pública já só é mais 10 pontos acima daquilo que o Primeiro-Ministro garantia seria. Portanto, quando pergunta da ajuda externa, Sandra, veja bem, afinal são 97% do PIB. Isto é importante que as pessoas percebam. Convém também lembrar que, por exemplo, na Áustria também reviu o déficit em alta e também a dívida. Não podemos comparar Sandra, as realidades, podemos fazer depois um programa para comparar... Mas sabe bem que as regras de contabilidade mudaram, não é? Sandra, podemos fazer depois um programa para discutir a situação da Áustria, tínhamos nós todos os dados que infelizmente vamos ter em relação a Portugal. Só para explicar às pessoas factual, Sandra, sabe, nós estamos a falar de 10 pontos. Estamos a falar, afinal, de 97% do PIB em dívida pública. Estamos a falar em dinheiro, afinal, não dos 155 mil milhões de euros que José Sócrates dizia que seriam, mas em 170 mil milhões de euros. Para que as pessoas saibam do que falamos. E o Estado a que este primeiro-ministro trouxe este nosso país, porque basicamente nos arruinou. E é bom que as pessoas percebam as tremendas dificuldades em que vivemos e que tem esse rosto, tem esse nome e tem esse falhanço na governação. Cada português deve hoje 17 mil euros à conta desta extraordinária governação. E se quiser avaliar isto pelos portugueses que pagam impostos, como sabemos não são todos, cada português que paga impostos deve neste momento 34 mil euros à sua conta. E eu gostava de saber quantos desses portugueses que pagam impostos, se realmente lhes pedissem essa dívida, o conseguiriam fazer. E Sandra, nesta parte dizer outra coisa, é que isto ainda é mais... Eu que estive na Assembleia da República e na Comissão do BPN, e que confrontei com isto o Dr. Vítor Constâncio, que era governador do Banco de Portugal, e o Dr. Teixeira dos Santos, que era e é o Ministro das Finanças, devo dizer que até me entristece perceber como é que se pode enganar tanto durante tanto tempo e tanta gente. Porque estes 2 mil milhões de euros que valeram no Dr. Vítor Constâncio, os insultos a quem os argumentava, afinal agora são um dos motivos desta diferença que faz com que esta dívida pública esteja afinal em 97% do PIB. E portanto, Sandra, nós não precisávamos, pelo menos no meu partido, e dissemos-lo, porque quantificámo-lo, que venham instituições europeias dizer que afinal a dívida pública é maior, porque nós dizemos há 2 anos, Sandra, e dizemos todos os dias há 2 anos. E portanto, se agora se diz, as instituições europeias só vêm confirmar aquilo que infelizmente o CDS já tinha percebido e há muito tempo assegurava, infelizmente, porque assim estamos confrontados. Agora, o que é importante, e eu só espero que Portugal tenha essa capacidade, francamente, que agora que vamos a votos, e que, portanto, basicamente, entraremos todos numa espécie de pré-campanha, os portugueses não se iludam quanto à gravidade da situação que atravessamos, que não tem paralelo na nossa história recente. E, em segundo lugar, de quem é o seu responsável. Porque o seu responsável é expresso em números. Os números que, infelizmente, agora não conseguimos pagar, porque mais do que duplicou a nossa dívida e porque, infelizmente, nos fez entrar num quadro recessivo.